Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live tradicional. E hoje nós iremos abordar um tema importantíssimo que pode resultar sim, pode ter como desfecho a revelação final, que é os arquivos JFK, que recentemente foram desclassificados. Existem várias nuances diferentes e também informações diferentes que podem sim ser o gancho que nós precisamos para que a revelação possa suceder, descompactando as camadas. Aliás, são muitas camadas, é uma verdadeira laranja que tem que ser descascada. Lembrando que as revelações estão, meus amigos, num ritmo alucinante. O capitão Dan Hulley, que coordena uma entidade que se chama Bem-vindos ao 911, ELCOM 911. Ele, com uma junta de mais de 100 aviadores profissionais, ele que tem 25 anos de experiência, e ele é bem categórico. O evento 911 foi fake. É bem claro. No programa do Clayton Morris, com várias evidências, ele diz que é humanamente impossível um aviador ter feito aquela manobra nas torres, sem falar no Pentágono. Simplesmente impossível. Inclusive, eles pegaram vários aviadores num simulador, e eles não conseguiram. 20, 30, 40 tentativas. Lembrando que o suposto agente do terror que assumiu o comando do avião naquele fatídico dia não tinha experiência nenhuma. Então, se uma pessoa experiente não consegue, imagine alguém que foi reprovado. Eles foram reprovados na escola de aviação. Inúmeras vezes, totalmente incapacitados. Falando que em 1944 existiu o projeto Afrodite. Projeto Afrodite, que é de controle automático ou remoto de aeronaves. E, inclusive, você acha isso no Wikipedia. E nos anos 90, existe também um dispositivo que pode controlar aeronaves à distância, o mesmo que é utilizado para comandar drones. Então, segundo ele, foi um dispositivo desse que tomou conta do avião, e não era um avião de passageiros. Na verdade, o avião foi substituído, segundo ele, e por um avião militar. Tem uma fotografia que mostra que tem características militares, não era um avião comercial comum que colidiu com as torres. E no Pentágono ele fala que foi um míssil de cruzeiro. Meus amigos, agora uma junta de mais de 100 aviadores está pedindo uma solicitação para que o Loirão, o gabinete do Loirão, analise as suas, no caso, as suas denúncias. Isso, bonitinho, porque na verdade ele tem um dossiê com várias evidências diferentes. Realmente, meus amigos, o circo está pegando fogo. E nessa edição também eu vou falar um pouquinho sobre o desdobramento do que está acontecendo no Brasil, Isso, pessoas agindo fora da sua jurisdição. Claro que isso terá implicações, muitas coisas acontecendo pelo mundo, mas a ênfase desta live, em específico, será concernente aos arquivos do JFK e as suas respectivas implicações, que é uma verdadeira bomba. Deixa eu pegar aqui os arquivos. Vou começar, meus amigos, pelo Brasil, apesar que o que acontece no Brasil é apenas algo que reverbera, na verdade é algo que culmina em algo muito maior, muito mais extenso, numa verdadeira teia. Aqui, Poder 360, o dito ministro manda a Meta e o X entregarem dados do Alan dos Santos à PF. Só que tem um pequeno problema. É claro que ele tem essa prerrogativa, isso é totalmente legal, mas dentro do território brasileiro. Lembrando que essas contas foram adquiridas nos Estados Unidos. Então, aí que mora o grande problema. Então, no caso, ele estaria saindo da sua jurisdição e entrando na jurisdição estrangeira.
Isto é muito notório, meus amigos. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. É o TikTok. O TikTok opera na China. A China existem as suas próprias leis. Então lá você não pode, por exemplo, criticar o Xixao, você não pode criticar o PCC. No entanto, o TikTok tem várias filiais pelo mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E vamos supor que um chinês que seja adversário político do Xixao esteja no território norte-americano. Bom, no território norte-americano, ele vai usar o TikTok dos Estados Unidos. Então, ele está protegido pela Constituição norte-americana. Então, o PCC, ou qualquer país do mundo, pode ser Coreia do Norte, pode ser qualquer um, não pode fazer absolutamente nada. Aliás, isso é totalmente ilegal, ok? Por quê? Porque a conta foi adquirida no território dos Estados Unidos. Portanto, ele está protegido pela lei americana. Agora eu fico pensando, é claro que o dito ministro sabe disso, é óbvio que ele sabe. Não acredito, sinceramente, que ele seja ignorante sobre esta questão. Portanto, nós chegamos à conclusão, aliás, não tem como chegar a outra conclusão que não seja essa, que ele está redobrando a aposta. E no caso, ele tem a proteção, a retaguarda de alguém muito grande. Caso contrário, não estaria se portando desta maneira. É a única conclusão plausível que nós podemos chegar. Estão compreendendo, meus amigos? Por quê? Porque existe um poder. O governo dos Estados Unidos, as pessoas pensam o seguinte, que o presidente manda em tudo. Ele não manda. Aliás, existem várias frentes diferentes de poder dentro do território norte-americano. Existe a frente de poder de Wall Street, BlackRock, ou seja, do poder financeiro, do Fed americano. Tem o poder da burocracia, que está agora sendo desafiado pelo Elonzinho, como vocês bem sabem, através do DOGE, o USAID, Pentágono, várias auditorias diferentes sendo feitas, investigações, etc., E existe também o poder das ONGs, do Jorge Soros em companhia, e sem falar também das instituições supranacionais que têm a sua parcela de poder dentro dos Estados Unidos, e tudo isso vai afunilar nos Majestic 12, no mundo underground. Então, portanto, meus amigos, o que nós estamos vendo aqui é apenas algo que surge de um combo de camadas diferentes, como se fosse uma pontinha no iceberg. Então, não adianta nada, vejam só, isso é importante? É importante, mas se o cerne do problema não for solucionado, não for elucidado, isso vai se repetir de tempos em tempos. Você vai ter uma aparente calmaria, tranquilidade, depois volta de novo com força total, como aconteceu quando o capitão assumiu a presidência e depois eles voltaram, e voltaram pior do que antes. Estão compreendendo? É isso que se trata. Você tem que resolver a questão de forma definitiva. E medidas paliativas não vão resolver absolutamente nada. Pois bem. No entanto, aqui, Max Cardoso faz uma postagem em carta para Loirão, Marco Rubio, os deputados republicanos Maria Elvira Salazar, Rick McCord, pedem a aplicação da lei Magnitsky contra o dito ministro. Parece que o processo está bem adiantado. Lembrando que na nova configuração geopolítica que está se desenhando, está sendo montada, os Estados Unidos entendem que as Américas, principalmente a América do Sul, é o seu quintal. É claro que ainda existem várias pendências diferentes. O Loirão, por hora, está priorizando a paz mundial, e o Manuelzinho, o Stammerzinho da vida, a Úrsula, a vovó malvada da União Europeia, estão tentando sabotar a todo o custo.
A trincheira do presidente dos Estados Unidos, que é apenas uma frente de poder. É isso que vocês têm que compreender. É apenas uma frente de poder. Então, hoje, nós temos meios, mecanismos, na superfície, com Loirão, na superfície, com, por exemplo, Viktor Orbán, Putin, principalmente, para tentar se opor a este sistema espúrio, que tem várias camadas diferentes. No mundo underground, nós temos os desertores dos sites negros, que já estão fartos. No mundo das galáxias, vamos colocar dessa forma assim, da exopolítica, os extraterrestres também estão pressionando, chamando as pessoas para o contato. Aliás, se você não assistiu a live de terça-feira, eu recomendo que você assista, onde você vai aprender a usar os dois lados do cérebro. É importantíssimo. A grande maioria das pessoas toma suas decisões por um hemisfério do cérebro, seja pela emoção ou pela razão. Então é muito difícil você realmente sintonizar e agir, tomar as decisões com as duas partes, a emoção e a razão, em sintonia perfeita. Esse é um verdadeiro desafio e isso é comprovado cientificamente pelo projeto Gateway Experience do professor PhD Robert Moore. Sem falar também do professor PhD também Ross Targ, que presidiu o projeto Stargate. Pois bem, voltando aqui ao nosso tópico, então o presidente representa apenas uma frente de poder nos Estados Unidos. E depois nós temos outra, que é os poderes burocráticos. Poderes financeiros, como o Fed, o Wall Street, BlackRock e companhia. Poder como o complexo industrial militar. O complexo industrial militar tem um poder político absurdo. Poder do exército das organizações transnacionais, né? Poder do exército das organizações transnacionais. E o pior de todos, os Majestic 12, que é a cabeça do povo. O que acontece com a maioria dos analistas é que eles identificam um tentáculo. Não, é este o tentáculo. Nós temos que tirar esse tentáculo e acham que o tentáculo é a cabeça do povo. Não é. A cabeça do povo é a Deep State. Não, os burocratas não eleitos. Não, meu querido. Os burocratas não eleitos são apenas um tentáculo. E você não chega na cabeça do povo. E se você não chega na cabeça do povo, você não vai resolver o problema. Lembrando que os tentáculos conseguem se refazer novamente. Eles vão ser refeitos, serão substituídos automaticamente. Então não adianta você cortar um tentáculo, porque ele será automaticamente substituído. É isso que o Loirão precisa fazer. Aliás, as ordens executivas sugeridas pelo Dr. Steve Greer este é o objetivo, é a meta das ordens executivas sugeridas pelo Dr. Greer. O órgão que tem conexão com todas as ramificações de poder paralela é a CIA. Mas existe um que é o comunicador. Imagine o seguinte, ele tem conexão com todos os tentáculos. É como se fosse o sistema nervoso central desta besta, desse polvo com vários tentáculos diferentes. Essa hidra. E o sistema nervoso se chamaria Agência de 3 letras, CIA. Por isso, a desclassificação dos documentos do JFK são tão importantes, são imprescindíveis, na verdade, para estourar essa teia de comando, que começa com a grande mídia, controle da percepção do público, agências de inteligência e agências regulatórias, políticos corruptos e burocratas não eleitos, lobistas, ONGs, aí a gente já lembra do Jorge Sorinhos em companhia e o seu filhinho, Alexis Sorinhos. O Fed, corporações financeiras e corporações aeroespaciais, ou seja, as empresas contratadas. Complexo industrial militar dos Estados Unidos. E lá em cima, no ponto máximo desta pirâmide, dessa cadeia de poder, os Majestic 12 e as sociedades secretas. Pois bem, isso aqui que é o estado profundo. E a maioria para por aqui, para na primeira, nas partes aqui,
É isso mesmo, na periferia. No caso, na grande mídia, políticos corruptos e burocratas não eleitos, e fica só nisso, e acha que é a cabeça do povo. Por isso que não consegue entender verdadeiramente o jogo e suas implicações. Imagens raras de Bill Cooper, grande Bill Cooper. Bill Cooper também, que foi um denunciante do Tratado de Greada. Para quem não sabe. Ele que é autor do livro Eis um Cavalo Amarelo, já falecido. Imagens raras de Bill Cooper expondo o cancelamento de JFK na televisão aberta, ao vivo. Tanto é que ele foi desencarnado logo depois. Principais revelações dos novos arquivos de JFK. O possível papel da agência de 3 letras no cancelamento de Kennedy. O cancelamento de seu próprio agente confira os arquivos mais confidenciais. Impulso da agência de 3 letras para expandir a potência. Em um memorando secreto, 30 de junho de 1961, o conselheiro de Kennedy, Arthur Schlesinger Jr., alertou que a agência de 3 letras havia se tornado poderosa demais. Presta atenção nisso. Viu, Kennedy? Olha, essa agência de 3 letras se tornou poderosa demais, os Majestic 12 controlam ela. Na verdade, o Kennedy já sabia da existência dos Majestic 12 e do grande problema do complexo industrial dos Estados Unidos. Sabia disso, o próprio Kennedy, ele conhecia um dos membros dos Majestic 12, que foi o James Forrestal, que também foi cancelado, porque ele tentou trair os Majestic 12, ele fez parte da primeira delegação dos Majestic 12 lá em 1947. Então, o Kennedy tinha informações que os demais presidentes não tinham. Ele tinha, de fato, informações privilegiadas. E falou para ele, olha, a CIA tornou-se uma organização tão poderosa que se tornou um governo paralelo dentro dos Estados Unidos. Na verdade, com tentáculos que atuam em todos os cantos do planeta Terra. Se tornando poderosa demais, tentando perseguir sua própria política externa. A agência estava se tornando um Estado dentro de um Estado, ele alegou. Repetindo, um Estado dentro de um Estado. Fonte Sputnik Internacional. E eu fico muito feliz de ver uma agência internacional como a Sputnik Internacional afirmando, confirmando, melhor dizendo, algo que o canal já alega há muito tempo e agora está confirmado. Aqui, meus amigos, o arquivo, arquivos aqui bonitinho, 2025, que acabaram de sair do forno. Senadora dos Estados Unidos, Ana Paulina Luna, um segundo documento JFK foi carregado nos arquivos FISA. Pois bem, fecha aspas. Epstein, Operação Macbird, chantagem. Durante a entrevista aqui de Morris com Ana Paulina Luna, especularam sobre os documentos não divulgados relacionados ao Epstein. A narrativa se desenrola sobre essa informação. Estão sendo usadas como arma de chantagem por agências de inteligência. Segundo Julian Assange, essas agências protegem tais informações para manter influência sobre diversas figuras poderosas. Verdade. Tanto é que eles fazem certas pessoas irem para certas festinhas. Tudo está conectado, meus amigos. Tudo, Didi, Epstein, arquivos JFK, a retenção, a supressão das tecnologias e o fenômeno ufológico. Tudo está estritamente conectado. E a grande maioria não consegue, infelizmente, fazer a leitura correta. E eu vou demonstrar isso para vocês por A mais B. Pois bem, então as pessoas têm que participar de certas festinhas comprometedoras e a agência de 3 letras vai utilizar isso como mecanismo de chantagem para que todo mundo fique com os seus devidos rabinhos presos. Entenderam, né? Todo mundo com o rabo preso. Documentos fragmentados e o poder paralelo. A congressista revelou que sua equipe enfrenta dificuldades para acessar documentos integralmente devido à fragmentação e os diferentes níveis de classificação que são inacessíveis, até para os responsáveis pela supervisão de desclassificação. Verdade absoluta. Lembre-se dos programas de acesso especial que foram promulgados em cima do pretexto da Lei de Segurança Nacional, porque a Lei de Segurança Nacional é uma prioridade.
E o governo eleito não pode lidar com certas coisas, com certas questões. Por exemplo, a questão ufológica, as tecnologias antigravidade, que precisam permanecer totalmente classificadas, num acesso que ninguém, ou seja, numa classificação tão profunda, tão absurda, ultra secreta, que nem o governo eleito pode ter acesso. Tanto é que na primeira administração Truman, depois na administração Eisenhower e na administração Kennedy, assim sucessivamente, eles recebiam apenas boletins periódicos. Claro que isso aí era totalmente, eles passavam apenas uma parcela da informação. É claro que isso não chegava na sua integridade. Lula admitiu, olha, confie em mim, não confie em mim. O Truman assinou este absurdo. Lula admitiu que é um poder paralelo atuando nos bastidores, um verdadeiro poder nas sombras, que compartimenta informações críticas e impede exposição da verdade. Para ela, essa rede opera como uma máfia, com tentáculos espalhados por várias agências e setores do governo. Ainda bem que você já começou a perceber isso. Tanto é que você está entrando em contato, né, Ana Paulina Luna, com o doutor Steve Greer. Israel e o caso JFK. A especulação também avança sobre envolvimento estrangeiro nesse cenário obscuro. Clayton Marks e Luna destacaram o papel de Israel e da Mossad, cuja atuação teria sido instrumental no ocultamento dos segredos nucleares durante a administração JFK. Na época, JFK estava determinado a forçar Israel a expor as suas pesquisas nucleares para investidores internacionais, mas sua oposição encontrou resistência. Segundo Morris, James, a gente vai falar dele, Angleton, chefe da contra-espionagem da agência de 3 letras, era próximo de Israel e dessa agência de 3 letras, a Mossad, que aumenta a suspeita de que o caso Epstein e outros segredos sensíveis estão ligados a essa rede de poder internacional. Arquivos JFK recentes liberados confirmam um canal secreto de inteligência entre os que acabaram de ser desclassificados pelo Loirão. Pois bem, nesta semana, estão quentinhos, saíram do forno, esta conexão. Arquivos JFK recém-liberados confirmam um canal secreto de inteligência entre a agência de 3 letras e a inteligência israelense. Supervisionado pessoalmente pelo chefe da contra-inteligência da agência 3 letras, James Angleton. Tá aqui a foto do humilhante para vocês. Está pequenininha, mas dá para observar, com certeza. Aqui no cantinho da tela. Isso não era apenas um compartilhamento de inteligência de rotina. Era um esforço deliberado para ocultar o envolvimento de Israel em operações sensíveis dos Estados Unidos. Ou seja, documentos classificados, a Mossad e a agência de 3 letras, junto também com a inteligência britânica, trocando informações sensíveis. É claro que isso é totalmente ilegal e inconstitucional. Fato. E é inconstitucional na lei dos 3 países, tanto na lei dos Estados Unidos, assim como na lei de Israel, na Constituição israelense, assim também como na Grã-Bretanha. Um verdadeiro absurdo para ocultar o envolvimento de Israel em operações sensíveis dos Estados Unidos, ignorando os canais de inteligência padrão. Então existe o canal de inteligência padrão, onde a NSA, a CIA, a FBI operam. Existe um outro canal paralelo de ação, com classificação diferente. E como que eles conseguem essa classificação diferente? Através dos programas de acesso especial da Lei de Segurança Nacional, que foi promulgada pelo Truman lá atrás, em 1947. Esta é a brecha legal. Para que estas operações clandestinas, obscuras, possam acontecer livremente em todo o mundo. Então, eles dão ordens para presidentes, ordens para burocratas não eleitos, para tribunais, aí vocês interpretam isso como quiserem, para cumprir determinadas diretivas. Pois bem, para cumprir uma agenda, para ser mais preciso, ignorando os canais de inteligência padrão. Ele só que agiu como um único guardião, garantindo que toda a inteligência relacionada a Israel fosse filtrada somente por ele. Ele também controlava o fluxo de inteligência para o FBI,
limpando cuidadosamente os relatórios para garantir que a inteligência israelense nunca fosse diretamente nomeada. Então, eles usavam ali um outro nome. Ah, não, nunca é nomeado, para disfarçar. Impressionante. Um disfarce, um álibi, um codinome secreto. Eles podiam usar qualquer coisa, porque eles imaginavam o seguinte: vai que um dia alguma informação vaza, e mesmo assim eles não vão poder provar nada. É assim que eles imaginam. Eles tomam todos os cuidados. Que a inteligência israelense nunca fosse diretamente nomeada, uma operação secreta escondida à vista de todos. Fonte Shadow of Esdra. Tanto é, meus amigos, que o pessoal já está aí tentando ocultar isso, já estão trabalhando abertamente. Isso aqui é um verdadeiro absurdo. O Congresso Israelense Mundial revisou a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto para incluir a ligação, da etnia, o Israel, ao cancelamento de JFK após a divulgação dos arquivos JFK. Isso é um verdadeiro absurdo. E por que isso é um absurdo? Israel e suas respectivas instituições, por exemplo, a Mossad, as Forças de Defesa de Israel, etc., todas as suas instituições, organizações militares de inteligência governamental, são uma coisa, ok? Etnia é outra totalmente diferente. Então, uma coisa é a Mossad, uma coisa é o Netanyahu, uma coisa é o parlamento israelense e outra é a etnia. Qualquer bebê sabe disso. Quer dizer, isso aqui é o verdadeiro absurdo. Isso aqui é uma proposta que viola, que realmente viola, assim, isso aqui desafia a inteligência humana. E não podem ser confundidas, obviamente. Isso é o mesmo que dizer que não podemos acusar ou investigar o Pentágono, ou a CIA, ou a USAID, por exemplo, pois estamos promovendo preconceito ao povo americano. Não pode investigar essa instituição no Brasil, porque senão vocês estão promovendo preconceito ao povo latino. Não faz sentido nenhum. Uma coisa é o povo brasileiro e outra instituição. Uma coisa é o povo israelense, outra são as instituições que fazem parte de Israel. Uma coisa é o Netanyahu, uma coisa é o parlamento israelense e outra é o povo. Então, isso aqui é um verdadeiro absurdo. Isso aqui é inaceitável, isso aqui é brincar com a inteligência alheia. Olha só esse post aqui, meus amigos. Os arquivos JFK, Austrália e CIA em um acobertamento de 60 anos. A história oficial está morta. Documentos classificados provam que JFK não foi desencarnado por um atirador solitário. Claro que não. Foi, na verdade, um golpe, encoberto por agências de inteligência em todo o mundo. Verdade. A Mossad encobriu isso. A MI6 britânica encobriu isso. Todo mundo passou o pano. Essa que é a verdade. Foram cúmplices. Todo um conluio internacional. Encoberto por agências de inteligências em todo o mundo. Adivinha? Pois bem, adivinha quem está por trás disso? Os Majestic Dogs. Patriota do Texas. Aqui o documento para vocês, meus amigos. Lee Harvey Oswald, que foi o suposto atirador, naquele fatídico dia de 1963, no Texas, estava sendo vigiado pelo governo 59 dias antes do cancelamento de JFK. Calma aí. Realmente eles estão brincando com a inteligência alheia. Vamos lá. Esse personagem, essa pessoa, estava sendo vigiado pela agência de 3 letras 59 dias e mesmo assim ele pôde se aproximar do presidente, ter uma posição privilegiada, livre, leve e solto, sem nenhuma supervisão, sem nenhum monitoramento, e ele vai lá e faz o que fez. Vocês estão de brincadeira. Isso aqui é praticamente uma confissão que vocês estavam por trás disso. Sem falar que existem indícios claríssimos que teve mais de mais de uma bala. Pois é.
A divulgação dos arquivos JFK por Loirão deve ser comemorada, não porque nos deu respostas que ainda não sabíamos, mas porque reconhece pela primeira vez que sabíamos, confirma muitas coisas, muitas suspeitas, muitas supostas teorias constipatórias. Nós sabíamos do mal que o nosso governo era capaz. Loirão nos traz um antídoto, verdade. Agora está confirmado. Transparência, pois bem. Aqui do canal Channel Hill On, pois bem, ponte para vocês. Agora, a coisa é muito mais obscura que vocês possam imaginar, meus amigos. Em 28 de junho de 1961, o presidente Kennedy enviou um memorando de segurança nacional top secret, solicitando que seu diretor da CIA, Allen Dulles, lembrando que o Allen Dulles era Majestic, ele foi demitido. Por que será que ele foi demitido? Porque ele era o chefe que comandava um governo paralelo dentro dos Estados Unidos. E o Allen Dulles, mesmo demitido, conseguiu articular, junto com os operadores desse governo clandestino, esta operação para cancelar o JFK. Preparasse para ele uma revisão das operações de inteligência Majestic 12, no que se refere aos planos de batalha psicológica da Guerra Fria, para arrecadar dinheiro para o complexo industrial militar dos Estados Unidos, sem falar de lavagem de dinheiro. E controle também e suprimir as liberdades das pessoas, como pretexto. Só ver o que aconteceu no evento 911. Devastar o Oriente Médio ali foi um pretexto para batalhas intermináveis que acontecem até os dias de hoje. Quem se referiu a um grupo de controle de inteligência chamada Majestic 12. De controle de interagências, melhor dizendo, um grupo de controle de interagência chamado Majestic 12. Então, os Majestic 12, através dos programas de acesso especial e o controle do complexo industrial dos Estados Unidos, consegue ter espiões que agem dentro da CIA, dentro da NSA, dentro do Congresso dos Estados Unidos. Eles estão também no Partido Democrata, eles estão também no Partido Republicano. Tanto é que existem muitos trevosos no Partido Republicano. Este é um grande desafio para o Loirão, os neocons. E mesmo alguns que se dizem verdadeiramente conservadores, que também trabalham para os Majestic 12. Então eles têm vários espiões, agentes. Sem falar na USA, no Pentágono, governadores, empresários, no sistema financeiro, o Wall Street praticamente toda dominada. E o Fed americano. Então, o Loirão agora é uma peça que não se encaixa mais. Vocês estão entendendo? Quando o Loirão assumiu a presidência, ele simplesmente ficou, essa peça aqui não está encaixando mais. E ele tem que começar uma batalha, porque se ele não começar uma batalha, ele será engolido por essas frentes. Porque eles dominam quase tudo. Veja bem, quando o Loirão assumiu, 80% dos Estados Unidos era controlado por essas agências. Agora ele está tendo um reforço de empresários como o Elonzinho, outros empresários de Wall Street, porque está tendo uma debandada. Muitos desertores, sem falar também do setor militar. É só ver os desertores dos sites negros. Existem muitos comandantes que estão comprando essa briga. Caso os senhores e as senhoras não tenham percebido, existe uma guerra fria, uma guerra civil velada dentro dos Estados Unidos, que está reverberando no mundo inteiro. Porque você tem que entender o seguinte, essa organização não atua só nos Estados Unidos. Para eles, o Brasil é um pedacinho, é um estado onde eles operam. Para eles, a Europa é território deles também. Vocês estão compreendendo? Esta batalha é uma batalha que a maioria dos analistas não consegue decifrar. Por quê? Porque procuram um lugar errado. E uma forma das pessoas não chegarem, agora a gente vai dizer assim, mas tem pessoas tão inteligentes, Deus, como que eles não conseguem chegar? Preconceito. Esta é a palavra. Porque para você entender Majestic 12, automaticamente você tem que aceitar OVNIs e extraterrestres. A pessoa não quer, extraterrestre, já tem aquele preconceito. Não. Não, isso aí eu não quero saber. Porque envolve extraterrestre. Envolve antigravidade,
envolve energia livre, envolve cama med-bed. Estão compreendendo? Aí os supostos doutores, pesquisadores, especialistas de geopolítica não querem saber. Não querem se envolver. Estão compreendendo? Porque tem medo. Porque tem medo. Medo de serem ridicularizados pela comunidade pública e pelos seus próprios seguidores. Essa que é a verdade. Então, um desafio muito grande. Tem que ter culhão de verdade para expor esta realidade. Não é para qualquer um, é só para o doutor Steve Greer, para o doutor Michael Salla e para alguns outros poucos corajosos. Porque tem que estudar muito também. Porque é muito difícil você conseguir reunir estas informações. Dá trabalho, muito trabalho. Por isso que eu peço para vocês compartilharem a live e darem like. Ainda mais em língua portuguesa, mais difícil ainda. Se referia a um grupo de controle de interagência chamado Majestic 12, que havia sido secretamente criado em 24 de setembro de 1947. Pelo Truman. Aliás, ele colocou aqui secretamente, mas não foi tão secreto assim. Para gerenciar as questões e tecnologias relacionadas aos OVNIs. Essa autoridade colocava os Majestic 12 no centro da Deep State nos Estados Unidos, naquela época. Só que eles não queriam apenas os Estados Unidos, eles queriam o mundo inteiro. Primeiro foi um monstrinho. O monstrinho foi crescendo, ficou gordo, e hoje é um monstrão. Embora o memorando de 28 de junho de Kennedy não tenha sido oficialmente desclassificado, o enxame de documentos vazados confirma sua autenticidade. A resposta de Dulles revela que outro documento top secret divulgado em 5 de novembro de 1961 dá uma visão geral das atividades dos Majestic 12 em relação às atividades psicológicas, descreve os OVNIs como parte de um programa soviético, projetado para espalhar desconfiança do governo. Claro, contra-inteligência espalhando desinformação. A carta de Dulles reconhece também que é possível que alguns casos de OVNIs sejam de origem não terrestre, mas esses não constituem uma ameaça física à defesa nacional. Mais significativamente, afirma por razões de segurança, não posso divulgar todos os pertinentes sobre alguns dos aspectos mais sensíveis das atividades dos Majestic 12. Então, Kennedy sabia disso. Em outras palavras, Kennedy estava querendo peitar os Majestic 12. Queria expor energia livre. Ele queria as med-bed. Por isso que a agente de 3 letras, que é o quê? Um puxadinho dos Majestic 12, os espiões, ou seja, uma parte, uma fração significativa dessa instituição foi manipulada, junto com outras agências de inteligência do mundo, para formular essa trama, essa tramóia. O que Kennedy não sabia era que, além de negar seu pedido e bloquear seus outros esforços para afirmar a autoridade presidencial sobre a operação Majestic 12 e OVNIs, Dulles arquitetou para que os Majestic 12 omitisse 8 diretivas em outubro de 1961. Pois bem, essas diretivas autorizavam a remoção de cargos de membros da administração Kennedy, se eles ameaçassem as operações dos Majestic 12. Inacreditável. Os Majestic 12 simplesmente engessaram o Kennedy. E o Loirão sabe disso. Por isso que o Loirão está tomando medidas necessárias. Por isso que o Loirão escolheu pessoas que, em tese, são, assim, adeptos de teorias constipatórias. Teorias da conspiração, como a Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr. Aliás, eles foram taxados inúmeras vezes, não, porque o Robert Kennedy Jr., ele é conspirador, a teoria da conspiração, Tulsi Gabbard, um diretor também, o novo diretor da CIA, o John Hatcraft, entre outros. Pois bem. Arquivos secretos, se você duvida, isso é comprovado. Arquivos secretos da CIA mostram que John F. Kennedy foi desencarnado 10 dias após exigir arquivos sobre OVNIs. As pessoas não entendem. A economia mundial, do jeito que está, só existe porque o grande segredo dos OVNIs é acobertado. A economia, do jeito que está, sistema fiduciário de anatocismo financeiro, só existe porque o fenômeno ufológico é escondido, é acobertado.
E a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque divulgar os OVNIs é divulgar energia livre. Vem no pacote. Já está no pacote. Porque é assim que essas aeronaves têm o seu sistema de propulsão. Não tem combustível fóssil, gás, carvão, nada disso. Seria o fim de uma indústria de trilhões e trilhões de dólares que é controlada por quem? Pelo sistema financeiro vigente. Estão compreendendo? Sem falar também da questão médica, porque essa tecnologia também está atrelada à questão das camas de cura. E isto, é claro que não convém, né? Ou seja, todos os magnatas, a elite, vai perder o controle do mundo. Estão compreendendo? É isso, meus amigos. Poucos dias antes de sua misteriosa desencarne, o 35º presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, exigiu que a CIA lhe fornecesse um dossiê de OVNIs, de outra nota de arquivos, JFK. Pois bem. E ele também queria promover a paz com o urso. Interessante, tem muitas características do JFK que são idênticas ao que o Loirão está fazendo na atualidade. A gente pode fazer até esse paralelo. O JFK queria o quê? Acabar com as batalhas intermináveis. Ele era um pacifista. Loirão também está pleiteando pela paz. É claro que a União Europeia está tentando sabotar, mas isso é outro caso. É importante, aliás, é um pré-requisito exigido pelos extraterrestres para que eles possam desembarcar. Não tem como desembarcar num mundo cheio de conflitos. É o mínimo que se pede. É o mínimo que se pede. Estão compreendendo? É isso. Aqui. Queria oferecer à Rússia um programa conjunto para exploração espacial. Quase meio século após o desencarne de JFK, detalhes sensacionais foram revelados sobre suas últimas ordens. Acontece que apenas 10 dias antes de seu desencarne, o 35º presidente dos Estados Unidos solicitou informações ultra-secretas sobre naves voadoras e serviços especiais. Ele queria ter acesso aos programas de acesso especial, em outras palavras. Ele tinha acesso negado. É o seguinte, eu não quero boletim, esse boletim xixilento pode rasgar. Eu sei que vocês estão omitindo informações. Vocês estão me entregando apenas aqui uma parcela das informações editada, que é o pior. Além de eu ter em mãos apenas uma fração das informações, com certeza ela é editada. Eu quero tudo, eu quero ter acesso. Aí, meu querido, ele perpeitou os Majestic 12. Estão compreendendo? Por isso que o Dr. Greer está solicitando, está sugerindo ao Loirão para dar anistia aos desertores. Porque são quase 1 milhão de pessoas, 980 mil, segundo o Dr. Greer, que trabalham nos sites negros, em túneis subterrâneos underground, diretamente para os Majestic 12. Alguns que operam na superfície, ora operam no mundo underground. A maioria pensa que faz parte de um programa classificado, reconhecido pelas autoridades eleitas dos Estados Unidos. Então, expor isso e dar anistia para esses desertores seria uma forma, como diz o Billy Carson, dos denunciantes aparecerem como panela, como pipoca estourando na panela. Vão aparecer como pipoca estourando na panela. Aos milhares e milhares. Bom, se os Majestic 12 ficam sem funcionários para trabalhar, a máquina fica emperrada. Vamos convir aqui. É como se fosse uma fábrica. Imagine uma cidade. E não adianta você ser prefeito da cidade, ter poder, você não tem população para trabalhar. Então a máquina fica emperrada. Acabou a brincadeira. Seria uma forma simples de destruir, de acabar com os Majestic 12 e esse governo espúrio que atua no mundo inteiro. Agora ele sugere um plano B também. Um plano B. Que é os desertores que têm brinquedinhos à altura desses trevosos. Eles têm Raigun, desculpem, que é um brinquedinho super revolucionário. Isto. Até o Randy Klemer fala desse brinquedinho. Brinquedinho de plasma que os oficiais militares da superfície não têm. Não tem. Então,
Coisa poderosa, armas de destruição em massa. E o Dr. Greer sabe os nomes, sabe os locais, sabe como detê-los, porque eles têm casa, eles têm endereço. Eles precisam entender. Eles não vivem no mundo underground. O mundo underground é a fábrica. Vamos colocar assim, é o local de trabalho. Os grandes líderes têm endereço e atuam na superfície. O Dr. Greer deu todos os nomes. Todos os nomes. É claro que não pode divulgar isso, são informações sensíveis. E você vai no municial inimigo, mas eles têm todos os nomes. Sabe das suas atividades, conta bancária, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. As entradas também para o mundo underground. Tudo isso está na mão. Para quem não sabe, do gabinete do Loirão. O Marcos Rubio com certeza já está sabendo, Tulsi Gabbard, etc. O novo diretor da CIA, com certeza também, está a par dessas informações sensíveis. Agora, isso tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. Porque o inimigo é poderoso. Ele tem poder, claro que tem. Se não tivesse poder, não tinha chegado onde chegou. Aliás, ele tem poder de mandar no Brasil, tem poder de mandar na Argentina, na Europa, na Grã-Bretanha, na França, etc. E os líderes que estão aí são todos líderes marionetes, líderes fantoches, de corda. Pois bem. Vamos continuar a continuidade. Eu adoro esse assunto. Dr. Steve Greer afirma que Bob Kennedy é o pai do Robert Kennedy Jr. Grande. Aliás, falando de Robert Kennedy Jr., Dr. Greer, na última entrevista dele, falou: Robert Kennedy Jr. está a par de tudo. Ele sabe dos sites negros, sabe dos nomes, sabe de tudo. Eu tenho todas as informações para ele. E ele sabe de tudo. E ele está convicto disso. Fazia parte do clube dos discos voadores amalgamados da América. Ou seja, ele acreditava em extraterrestres. Pois bem. E tinha interesse de reformar e dissolver a CIA. Talvez por isso que o Loirão, aliás, o Loirão, o próprio Elãozinho, foram bem categóricos. Nós temos que reformar e dissolver essa agência. Já ouviram isso? Eu trouxe a informação para vocês, meus amigos. É recente. Para deixar de ser um instrumento dos interesses de um Estado paralelo, com pretexto de segurança nacional, amparado por um programa de acesso especial ultra secretos, que começaram a ficar fora de controle na década de 50. Pois bem. De acordo com o Daily Mail, Kennedy enviou 2 solicitações, uma para a CIA e outra para a NSA. Circulares foram inúteis nos arquivos desses departamentos por muitos anos, mas no final o pedido foi pelo autor William Lester Friedman, a que teve que liberar os documentos para eles. O autor William Lester disse que a agência 3 letras liberou o documento para ele sobre a Lei de Liberdade de Informação após ele solicitar enquanto pesquisava para o seu novo livro, A Celebração da Liberdade JFK e a Nova Fronteira. Pois bem. Aqui eu vou pular. Dr. Robert Wood também participou disso, que já é falecido. Muito bom. É muito importante citar aqui o Dr. Robert Wood. Aqui post do Dr. Michael Salla. O Michael Salla que voltou ativa novamente com força total. Ele que foi adoecido, que foi atacado por brinquedinhos, né? Isso, psionicos, psicotrônicos. Ficou adoecido, pegou pneumonia, ficou 2 semanas no hospital, internado. Agora retorno. Importante que os arquivos do cancelamento JFK tenham sido liberados sem redações. Verdade, isso é muito bom. Não vai demorar muito para encontrar evidências contundentes do envolvimento da CIA e talvez até mesmo da conexão com OVNIs. Citar Tulsi Gabbard. Verdade. A sequência. Verdade, meus amigos. Isso é um fato. Vai trombar inevitavelmente com a questão ufológica. Tulsi Gabbard. O presidente Loirão está inaugurando uma nova era de máxima transparência. Ou seja, a era da divulgação. Inclusive, o Steven Spielberg está produzindo o filme A Divulgação, Disclosure. E o próprio Dr. Greer brincou, né? Eu queria direitos autorais, não é, gente? Brincou. Pois bem. Por exemplo, o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, o Jacques Vallée, né? Jacques Vallée, que é autor da tese hiperdimensional, participou do filme. O presidente também, um dos
pesquisadores e doutores do projeto Blue Book, eu esqueci o nome dele, também participou. E o Dr. Greer falou, tudo que aconteceu naquele filme é real. Aliás, foi baseado em fatos reais. É bem interessante. Um dia eu vou falar sobre esse filme para vocês. Pois bem. Hoje, por sua direção, os arquivos do cancelamento JFK, previamente redigidos, estão sendo divulgados ao público sem redações. Promessas feitas, promessas cumpridas. Tulsi Gabbard. Sensacional. Certa feita, o Dr. Greer fala de o Ronald Reagan estava reunido com várias pessoas e falou, tudo o que aconteceu nesse filme, Contatos Imediatos, Terceiro Grau, é pura realidade. E tem algumas pessoas nessa sala aqui que sabem disso. Meus amigos, foi registrado. Falas autênticas de Ronald Reagan. 16 de março de 1957. Valiante Thor chega em uma nave espacial supostamente vinda de Vênus para se encontrar com o presidente Eisenhower e oferecer soluções para a Terra. No livro do Frank Strangers, Um Estranho do Pentágono, já li acho que 2, 3 vezes esse livro, é um livro maravilhoso. A incrível oferta de Valiante Thor para ajudar a Terra foi recusada porque essa solução colocaria em risco as corporações do planeta. Indústria fóssil. Isso. Petróleo, acabou. Gás, acabou. Carvão, usina termonuclear, tudo isso seria coisa do passado. Uma indústria de trilhões e trilhões de dólares. Como a indústria farmacêutica também, obviamente. Camas Medibed e energéticas. 1958, o presidente Eisenhower tem acesso negado à Área 51 e ameaça invadir a base se os Majestic 12 não permitir seu acesso. Meus amigos, Dr. Greer aprendeu com o passado. Então, para você acertar hoje, você não pode cometer os mesmos erros do passado. O Eisenhower ele foi manipulado pelas costas, os Majestic 12 foi induzido, seus conselheiros também, agentes de inteligência. É porque você confia. A agente de inteligência chega para consultar o agente, olha, não, é assim, assim, assim. Então ele acaba sendo induzido ao erro. E ele se arrependeu do que fez. E em 1958 ele teve uma ideia, olha, estou arrependido, de fato, eles tomaram de assalto o governo dos Estados Unidos, eu sou apenas um peão, eu sou um rei nu porque eu não tenho poderes de verdade, e eu vou fazer algo extremo agora, eu vou pedir para estourar os sites negros. Isso em 1958. Ele achava que podia, mas não podia. Pois bem, porque ele estava cercado o quê? De espiões por todos os lados e ele não conseguia identificar esses espiões. Diferente do Loirão hoje. Loirão recebeu das mãos do Dr. Greer. Sem falar que o próprio Loirão, Rainha Eched, foi bem claro, no ano 2019, Loirão trabalha com a Federação Galáctica de Mundos. Fato. Então, o Loirão está recebendo informações sensíveis, sem falar dos programas de assimilação de extraterrestre. O JP participou de um desses programas, assim como foi Valiante Thor. Vários extraterrestres como agentes estão infiltrados na CIA, na NSA, em vários governos do mundo, porque é uma guerra o quê? De informação e de inteligência, para identificar os sites negros, os nomes, os espiões, os traidores. E o Loirão tem essas informações, diferente do Eisenhower em 1958. Porque ele simplesmente falou, ele não traçou um plano, simplesmente ele agiu pelo fígado, movido pelo fígado. Duvida? Pois bem, aqui, um agente da CIA, Stan Kepper, enviado nessa missão por Eisenhower para a Área 51, foi testemunha em 2013, viu? Eu fui enviado para a Área 51 para estourar os sites negros. A S4, no caso. Pois bem, a Área 51 é apenas uma fachada. Onde acontecem as coisas mesmo no S4, que é uma base subterrânea. Aí fica, ó, alguns quilômetros ali da Área 51, mas é relativamente próximo. Pois bem. Pois bem.
E esse agente da CIA foi contratado para ir lá estourar o site negro. Exatamente, meus amigos, vou fazer um paralelo. Está acontecendo hoje. É como se fosse uma segunda chance. Hoje, a história se repete. Desertores dos sites negros, só que diferente da época. O que tem de diferente da época? Primeiro, Loirão tem informações privilegiadas. Segundo, os militares que vão fazer essas operações são dos sites negros. Então, eles conhecem os túneis. Diferente desses, que eram militares convencionais. Que não sabiam absolutamente de nada. Então, uma história totalmente diferente. Mas, ao mesmo tempo, com várias coisas semelhantes. É como se fosse uma nova oportunidade se desenhando. Impressionante isso aqui. Se você não está impressionado, deveria estar, porque isso aqui realmente é incrível o que está acontecendo nos nossos dias. O ex-agente da CIA... Já aconteceu com você? Que você cometeu um erro no passado? Você pensou assim, puxa, se eu tivesse uma chance de voltar no passado, eu faria diferente? É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Uma nova chance. Uma nova janela de oportunidades. Então o Loirão agora tem a oportunidade de desmantelar, estourar os sites negros, tem as informações privilegiadas e tem as pessoas certas, adequadas, preparadas, habilitadas para cumprir esta operação com êxito. Estão entendendo? Eles podem realmente fazer isso. Preparados para isso. Você tinha 77 anos na época e sua gravação em vídeo sofria de problemas renais agudos. Ele supostamente tinha apenas alguns meses de vida. Já vou desencarnar mesmo, vou falar a verdade. Sim, eles nos chamam, foram para o Salão Oval e o presidente Eisenhower estava lá. E o Nixon estava junto. O Nixon era o traidor, estava ali do lado. Ele era dos Majestic 12. Tá vendo? Quer dizer, o Eisenhower, nos seus sonhos infantis, nós vamos desmantelar os sites negros. Do lado, o seu vice mesmo era um agente deles. É claro que não ia dar certo. Né, Eliette? Não tinha como dar certo. Impossível. E eles disseram que chamamos as pessoas, os Majestic 12 da área 51 S4, mas eles nos disseram que o governo não tinha. Simplesmente falaram assim, Eisenhower, vem pegar a gente, você não tem jurisdição sobre nós. Nós não respondemos. Você não responde por nós. Nós somos um governo paralelo, na cara dele. Separado do senhor. Essa não é a sua jurisdição. Brincadeira, assim, tecnicamente falando, é jurisdição, sim, do presidente. Ou seja, desafiaram o presidente dos Estados Unidos. Vem nos pegar. Vem aqui. Você não é bom? Você não é o presidente? Olha que situação, meus amigos. Isso em 1958, imagine agora. Vem nos pegar. Eles disseram que o governo não tinha jurisdição sobre o que eles estavam fazendo. Então, sendo um general anterior, você não disse a ele para ir para o inferno sem nenhuma boa razão. Pois bem. A coisa pegou fogo. Sim, então ele disse que eu quero que você e seu chefe venham para lá. Eu quero que você dê a ele uma mensagem pessoal. Ele disse que eu quero que você diga a eles, quem estiver no comando. Impressionante isso, meus amigos. Diga a eles que para entrar, eles têm esta semana para entrar em Washington e se reportar a mim. E se eles não fizerem, eu vou pegar o primeiro exército colorado e nós vamos tomar a base. Eu não me importo com que tipo de material confidencial vocês têm. Nós vamos destruir essas coisas. Só que o Eisenhower foi ameaçado. Ameaçaram a sua família, ameaçaram todo mundo. Por isso que o Dr. Greer fala de proteção aos denunciantes. Por isso que ele fala que o Loirão precisa se proteger. E o Loirão descobriu isso a duras penas, porque sofreu 3 atentados antes de chegar à presidência dos Estados Unidos. Bem, nós encontramos com ele no segundo andar, no antigo prédio do armazém da OSS, que era a antiga CIA, e o Eisenhower e o Nixon estavam lá, e também Hoover estavam lá. Então ele nos perguntou o que estava acontecendo, e nós contamos a ele sobre os alienígenas, toda a situação e os projetos negros, e assim por diante. Ele ficou totalmente chocado. Ele apareceu pela primeira vez estar preocupado, você sabe, como se ele estivesse preocupado. Impressionante.
Quais são as medidas que este governo, o atual governo, tem que fazer agora? E com certeza está fazendo. Proteção explícita aos denunciantes, especificada na anistia legal e a segurança pessoal. Só que é o memorando que está na mão, estou lendo aqui para vocês o memorando que está na mão do gabinete do Trump. Uma ordem executiva autorizando o SAP, TSSCI, com financiamento significativo atualmente configurado sob aplicação da lei, para suspender essas operações ilegais. Especialmente o uso ilegal de brinquedinhos de pulso eletromagnético. Esse é um problema muito sério. O Dr. Guir sabe aonde existem as instalações de brinquedinhos de pulso eletromagnético. Sabe aqueles que causam terremotos, tempestades e outras coisas terríveis. Eles têm que ser desligados agora. Loirão, desliga agora, porque eles podem usar estes dispositivos como represária. Represária automática. Então isso tem que ser desligado agora. Atualmente sendo usado contra naves também, a NHI também é usado para isso. É outra finalidade. Para tentar abater naves extraterrestres, utilizando agentes P3, que podem entrar no emaranhado quântico. Inclusive, isso foi falado pelo Jake Barber, esteve na televisão aberta ao Ross Contact, Nation News, agentes psiônicos. O Dr. Guir já fala isso há muito tempo. Porque essas ações colocam em risco o futuro da humanidade. 3. Uma ordem executiva exigindo que todas essas operações de OVNIs e UAPs sejam totalmente divulgadas em 6 meses. 6 meses. Ou os responsáveis serão vigorosamente processados. Os que tiverem sorte, como disse o Dr. Steve Greer. Greer diz que os escuros querem ganhar tempo para a sua nefasta agenda do Armagedon. Eles são sociopatas e psicopatas, por definição. São maníacos e têm prazer na destruição e no sofrimento alheio. Eles querem unir o mundo em torno do medo para impor uma ditadura tecnocrata. Verdade. E é exatamente isso que o Macronzinho está querendo fazer. Outras pessoas no Brasil estão tentando fazer, infelizmente. Líderes que são marionetes desses mesmos Majestic 12. Aproximadamente 1 ano e meio atrás, 7 oficiais das Forças Armadas estavam se concentrando para a missão de se infiltrarem nos sites negros e nos programas de acesso especial, para que isso fosse controlado novamente sob jurisdição das autoridades constituídas, eleitas, dos Estados Unidos. Disseram para Greer: nossa prioridade são as naves feitas pelo homem, alienígenas falsos, os seres sintéticos. Seres sintéticos, esses que são produzidos na base Dulce e Gaine Cape, na Austrália, tá? Com provas, testemunhas militares. Pois bem, você falar que hoje eles produzem células sintéticas, robôs que têm músculos humanos, já mostrei para vocês. Alienígenas falsos sintéticos, sistemas que estão simulando eventos extraterrestres falsos, sem falar do resgate dos extraterrestres presos em cativeiro, que sobreviveram, dos pequeninos subjugados em projetos psíquicos. Todos eles têm que ser resgatados. Todos têm que ser resgatados. Lembrando que dos 300 mil pequenos desaparecidos na fronteira dos Estados Unidos com o México, apenas 80 mil, segundo, se eu não me engano, 80 mil, se sabe o paradeiro deles, foram recuperados. Então, um número ainda muito grande, ninguém sabe o paradeiro. Provavelmente eles estão nesses lugares. Boa parte, pelo menos. É claro que existem outras finalidades também. São despachados para outras finalidades. 19 de maio de 1992, General Albert Nelton Sumbertrine III, Majestic 12, tá? Esse general aqui era Majestic 12 e o Dr. Guir conversou cara a cara com ele. Que era Majestic 12. Ofereceu-me $2 bilhões para suspender os protocolos C5. Meus amigos, tem gente que não acredita nos protocolos C5. Dr. Guir, uma vez ele estava falando com um cientista que participava de programas secretos, serviço secreto espacial, projetos psíquicos. Ele treinava os agentes P3. Ele falou: Greer, como que você conseguiu descobrir isso? O mundo precisa saber dos protocolos C5, porque isso de fato pode mudar o mundo completamente. E antes de me perguntarem o que é protocolo C5, né, Liette? Tá na live de terça-feira. É só ir lá. Tá tudo bonitinho lá, explicado detalhadamente. E dizer que era uma farsa. Greer, fala que esse protocolo C5 é uma farsa. Você ganha $2 bilhões. Porque esse contato, essa interação tinha o poder de mudar o mundo. Fecha aspas. Quando o Greer recebeu a proposta pela segunda vez, desta vez de $5 bilhões, por um enviado dos Majestic 12, ele disse:
Está vendo esse dedo aqui? Pois bem, o Greer é educado. Ele tem que ser assim mesmo, tá? Com esse tipo de pessoa. Não pode ser educação, não. Tem que ser direto ao ponto. Agora senta e gira. Falou isso na cara do Majestic 12. Lembrando que o Dr. Greer sofreu... 4 amigos do Dr. Greer foram desencarnados. 4. Próximos dele. O Dr. Greer já sofreu vários atentados. E milagrosamente está vivo. Muito disso se dá. Um próprio amigo do Dr. Greer fala que o Dr. Greer tem guarda-costas extraterrestres. Ele nunca confirmou isso, mas amigos próximos dele. Que extraterrestre, em 1993, quando ele se encontrou com o Bill Clinton, para falar da questão ufológica, que tinham extraterrestres acompanhando o Dr. Greer. Porque ele sofreria um atentado naquele dia. E ele escapou milagrosamente. Pois bem. Dr. Greer confirma que Carl Sagan... muita gente que gosta do Carl Sagan, né, Lete? É Majestic 12. Ele era Majestic 12. Se tornou o Majestic 12 por meio de chantagem. Ou faria isso ou destruiriam sua imagem e carreira. Supostamente acharam algum tipo de improbidade acadêmica no seu doutorado. Chegaram para ele, Carl Sagan, nós gostamos tanto de você, nós achamos aqui uma irregularidade no seu doutorado, que coisa horrível, uma improbidade acadêmica. Isso vai estragar a sua carreira, a sua reputação, você aparece na televisão, nós gostamos tanto de assistir o senhor. Mas fique tranquilo, a gente não vai acusar você. Não. Inclusive você vai ficar bilionário. Só que para isso você vai aqui se juntar a nós. Pois bem. Se ele não aceitasse, estaria arruinado. E se topasse cooperar, ele se tornaria o Majestic 12. E na superfície, um homem muito rico e famoso. Uma oferta semelhante foi oferecida ao Dr. Steve Greer, pelo general, esse aqui, Albert Newton Subbertine III. Só que o Dr. Greer mandou ele para aquele lugar. Diferente do Carl Sagan. Carl Sagan diz que não dormia direito, envelheceu 30 anos em um mês, com peso na consciência. Greer diz que Sagan estava prestes a revelar a verdade sobre os extraterrestres. E no último momento retrocedeu, aceitando a oferta de receber uma fortuna e ao mesmo tempo ter um cargo junto aos Majestic 12. Greer ficou muito sentido com isso, porque era amigo do Carl Sagan. Pois Sagan envelheceu 30 anos em um mês depois do ocorrido, por causa do peso na sua consciência. Devido ao grande remorso em sua consciência. Greer ainda diz que conhece várias pessoas que acabaram aceitando essa oferta ao longo da carreira, pois a oferta, vamos convir aqui, é bastante tentadora. E próprias palavras do Greer. Quero dizer, padrinho, em seu casamento ele disse que Carl Sagan envelheceu 30 anos em um mês. E tá aqui a prova. Tá a prova, a gente prova. Colega de Carl Sagan diz que o famoso astrônomo ajudava a encobertar a realidade extraterrestre. Em mudança, porque ele já era Majestic 12. Brian Larry, grande Brian Larry. Brian Larry também falou sobre naves em Júpiter, em Saturno, grandes naves estacionadas em Júpiter e Saturno, assim como Norma Berglund. Grande Dr. Brian Larry. Já citei ele no canal. Que feio, hein, Carl Sagan? Muito feio mesmo. Inclusive, o Carl Sagan era aquele cara que editava as imagens de Marte, de planetas, para não aparecer certas coisas que seriam comprometedoras. Por exemplo, aquela face de Marte. Né? Dá um jeitinho aí, dá uma maquiada, vamos editar o vídeo, as fotografias. Quem que comandava isso? Era o Carl Sagan. Tem jeito. E aqui tem documentos, meus amigos. Esses documentos dão indícios fortíssimos que o Carl Sagan, de fato, era Majestic 12. Tá aqui para vocês. Esses são documentos vazados relativos à atividades da operação dos Majestic 12, que foi formalmente estabelecida em setembro de 47 para gerenciar a questão OVNI. O ex-engenheiro espacial McDonnell, da Douglas Air, cuja carreira durou 43 anos, Dr. Wood, começou sua investigação e notificação de documentos Majestic em 1995 com seu filho Ryan. Em seu artigo titulado 47 páginas da DEA, por que devemos nos importar? Dr. Wood oferece uma visão geral sucinta de 47 páginas do documento da DEA que vazou. Basicamente, existem 5 partes do conteúdo intelectual, que resumidamente para vocês. Primeiro, objetivo histórico de organizações dos Majestic 12. Detalhe da recuperação do acidente Roswell, 1947. Detalhes da recuperação do acidente Azteca, 1948.
conversas com webs azteca, questão da segurança nacional ou do risco da convulsão cultural, juntamente com o intercâmbio diplomático e culturais durante os anos 70 e 80, visitando alguns dos mundos dos webs. Aqui ele está se referindo ao projeto Serpo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um especial. Pois bem, a capa do documento DEA refere-se a si mesmo como um relatório preliminar criado pelo Escritório de Contra-Inteligência da Agência de Inteligência e Defesa em 8 de janeiro de 89, e o título completo do pacote do relatório é a avaliação de situações, declarar oposição sobre não identificar objetos voadores e é dirigido ao presidente da República. Bem interessante. E aqui, meus amigos, tem algumas evidências nesse documento, não vou ler aqui inteiro para vocês, que demonstram que o Carl Sagan, supostamente, Menzel, Carl Sagan, aqui, depois ele foi substituído, porque os Majestic 12 têm uma espécie de mandato. Então eles são substituídos de tempo em tempo, igual o presidente. Né? Carl Sagan, depois foi o Philip Morrison. Pois bem. Como chefe do FBI, Edgar Hoover tinha documentos comprometedores sobre vários políticos. Lembra que eu falei da chantagem? Aqui, Edgar Hoover. Edgar Hoover que foi chefe do FBI. Né? E por isso permaneceu no cargo por tanto tempo, mais de 25 anos. Agora imagine uma organização muito mais poderosa. O que eles podem fazer? Alguns deles oferecem muito dinheiro. E geralmente cada um tem o seu preço. 1 bilhão, outros 1 milhão só, né? Já aceita. Né? 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões de dólares. Por aí vai. Cada um tem o seu preço. Se o dinheiro não funcionar, eles irão ameaçar e destruir sua reputação. E se isso ainda não funcionar, ameaçarão a sua vida, ou até mesmo irão achar uma mulher sedutora para virar sua cabeça. Verdade. Eles tentam de tudo, até conseguirem o que querem. Não foi isso que tentaram com o Loirão? Tentaram acabar com a carreira dele, a reputação, com a imagem dele, usando a grande mídia, mas não conseguiram. Ele é um predestinado, assim como o Dr. Steve Greer. Tentaram desencarnar ele, não conseguiram. Por quê? Porque ele é um predestinado. Predestinados. Aliás, os dois são predestinados para este momento. Por isso que tentaram desencarnar o Dr. Greer inúmeras vezes, Loirão, acabar com a sua reputação, e mesmo assim não conseguiram parar os dois. Impressionante. Isso é impressionante. Isso não é uma coincidência. Dr. Greer menciona o caso de Mary Morrow, que faria uma conferência de imprensa falando sobre os extraterrestres. Verdade. Inclusive saiu no jornal na época. 3 de agosto de 1962. Aqui, documento secreto da CIA. Revela que Mary Morrow planejava revelar segredos de OVNIs ETs ao público. Ia falar sobre as Med-Bed, energia livre. Isso aí. No caso de JFK com Mary Morrow, ele compartilhou muitas informações com Mary. Sobre os Majestic 12, sobre os extraterrestres, as tecnologias suprimidas, a batalha que ele estava travando contra esse governo espúrio não eleito. 5 de agosto de 1962, 2 dias após a escuta telefônica da agência de letras, acima, Mary Morrow foi encontrada desencarnada e seu diário de segredo nunca foi encontrado. Pois bem. John W. Warner IV é um autor e historiador cuja família tem uma longa história da inteligência nos Estados Unidos. Pois bem. Ele contou ao Dr. Greer que Paul Mellon, tá aqui a foto dele, Paul Mellon, bem aqui para os senhores e para as senhoras, Paul Mellon, era seu avô, um bilionário na época da Segunda Batalha Mundial, e era um simpatizante do bigodismo. Que coisa! Simpatizante do bigodismo, assim como Allen Dulles, que se tornou chefe da CIA. E George S. Patton, tá aqui ele, aqui no meio, pois bem. Eles procuraram um disco que seria um protótipo de um disco voador eletrogravítico da Alemanha, do bigodismo. Lembrando que o bigodismo, através da Maria Orsic, conseguia contatar seres hiperdimensionais negativos, draconianos hiperdimensionais negativos, e receberam informações para construir as naves antigravidade e um serviço secreto espacial. E o general Patton não concordou e disse que isso deveria ser guardado em segredo para o avanço, não deveria ser guardado em segredo
para o avanço da humanidade e arrumaram o quê? Um acidente automobilístico para ele na sequência. Foi desencarnado. Greer conta que recentemente um homem que iria se apresentar no Congresso e que trabalhava para cooperações aeroespaciais foi chantageado. Uma van preta parou em frente à sua casa e disse, presta atenção, se você se apresentar, tudo que esse conteúdo de explícito com isso aqui, conteúdo para adultos, coisas terríveis aqui, irá parar no seu computador e você irá desencarnar na cadeia. Pois bem, homens de preto. Alerta máxima, sede da CIA invadida por policiais por causa de homens com um brinquedinho, enquanto a SWAT é chamada poucas horas após os arquivos JFK serem divulgados. Estranho isso. Porque eles estão com medo, meus amigos. Existem alguns delatores, traidores, eles estão brigando entre si. Estão compreendendo? Porque eles perderam o controle da situação. Esta é a minha leitura. Aliás, é a única coisa que justifica esse ato, esse tiroteio na sede da CIA. Que aconteceu recentemente. Incrível. Incrível. Alex Jones. Burocratas federais arrogantes desafiaram o presidente Loirão, novamente, ao não divulgar 1/3 dos arquivos JFK, que eles foram ordenados a divulgar por lei. É verdade. Infelizmente, foram divulgados apenas 1/3 dos documentos. Eles estão desafiando a ordem do Loirão. Meus amigos, do mesmo modo que eles desafiaram o Eisenhower, eles estão desafiando de novo o Loirão. Juízes estão desafiando o Loirão. Burocratas não eleitos, desafiando o Loirão. Os Estados Unidos. De vários estados americanos. O DOGE, para tentar parar o DOGE. As auditorias. Eles estão tentando. Estão compreendendo? Agora, não vai ficar barato. O Loirão vai comprar essa briga. E todos os documentos, porque assim, se todos os documentos, esses 2/3 que não foram revelados, fala justamente de discos voadores, seres alienígenas, Mad Bat, coisa cabeluda de verdade. Estão compreendendo? Só que, no entanto, presta atenção, tem um lado bom nisso. No entanto, os documentos que foram expostos já são o suficiente para deixar bem claro que a agência de 3 letras é traidora dos Estados Unidos da América. Não é digna de confiança. E trabalha para um governo paralelo. Tá entendendo? O primeiro lançamento do arquivo JFK 2025 é um começo encorajador. Agora temos versões completas de aproximadamente 1/3 dos documentos JFK. Redigidos e mantidos pelo Arquivo Nacional. 1.124, aproximadamente 3.500 documentos. A superclassificação desenfreada de informações triviais foi eliminada. E parece não haver redações, embora não tenhamos visualizado todos os documentos. Certos dos 10 arquivos JFK mantidos pelo arquivo e procurados pelos pesquisadores JFK estão agora em registros públicos. Esses registros, há muitos secretos, lançam uma nova luz sobre a desconfiança do JFK na CIA. Esse que é o ponto. Tá entendendo? Vai criminalizar a CIA. Os planos de cancelamento de Castro e a vigilância de Oswaldo na cidade do México e as operações de propaganda da CIA envolvendo Oswaldo. Estranho. Na verdade, esse suposto autor trabalhava justamente para a agência de 3 letras. O lançamento não inclui 2/3 dos arquivos prometidos, nem nenhum dos mais de 500 registros IRS, nem nenhum dos 2.400 arquivos do FBI, descobertos recentemente. No entanto, esta é a notícia mais positiva sobre a desclassificação de arquivos JFK desde a década de 1990. Exclusivo. O presidente Loirão disse a Roger Stone, presta atenção. Loirão falou para o Roger Stone, na entrevista aqui ao programa do Alex Jones. Lembrando que o Alex Jones também está sendo ameaçado. Um dos seus repórteres foi desencarnado. Inclusive o Kash Patel está investigando isso. Uma verdadeira guerra civil, caso os senhores não perceberam. É tão horrível, eu não posso te contar, mas um dia você saberá. O que o mundo ficará chocado, o que os arquivos JFK, o que ele está prestes a divulgar, prova. Olha só.
O que esses arquivos a divulgar prova. Roger Stone diz que o mundo deve se preparar para uma prova conclusiva de que a CIA orquestrou o cancelamento do JFK. Em Dallas, Texas, 1963. Na verdade, meus amigos, quando esses documentos restantes, porque um terço dos documentos deixa evidências inequívocas que a CIA estava em conluio no cancelamento do JFK. Foi cúmplice. Na verdade, eles foram os autores, os mandantes. E se você agora apresentar os outros 2/3, aí o escândalo vai ficar maior ainda. Porque vai chegar nisso daqui. Crimes cometidos por projetos secretos legais relacionados à OVNI. Para manter os OVNIs em segredo, existe traição contra os Estados Unidos, cancelamento de pessoas, cancelamento em massa, tortura, sequestro de abduções falsas, fraude nos fundos do governo, fraude bancária, fraude nos fundos privados, verdade, lavagem de dinheiro, vigilância ilegal, insubordinação e insurreição contra os Estados Unidos, falsa prisão, intimidação de testemunhas e denunciantes, roubo de propriedade intelectual, verdade, quantas patentes, meus amigos, quantas patentes de energia livre na história, já mostrei aqui no canal para vocês, foram suprimidas, confiscadas. E os autores dessas invenções foram o quê? Foram ameaçados, eles e suas famílias. Sem falar daqueles que foram desencarnados mesmo. Invasão, roubo, enquadramento de pessoas inocentes, corrupção governamental, chantagem, suborno, uso ilegal do governo e propriedades militares, e muito mais. É chocante isso, mas é uma realidade. É difícil as pessoas processarem isso nas suas cabeças. Mas isso é chocante demais. Por que eles fazem isso? Primeiro, por uma questão mais óbvia. Questão de dinheiro. Poder e dinheiro. Aí a gente entende. Mas o pior é o segundo grupo, que são os fanáticos religiosos. Eles não querem a revelação dos extraterrestres por causa da questão da religião. Aí como que fica a fé? As pessoas não vão mais para a igreja. Aí Jesus não vai voltar também por causa dos extraterrestres. É inacreditável, mas é a pura realidade. Por isso do conluio do Vaticano e das principais religiões do mundo. Nessas operações ilegais. Bidet é reverenciado como um traidor em documentos sobre o cancelamento do JFK. Um registro em particular onde o filho de Kennedy, John F. Kennedy Jr., aparentemente chamou o ex-presidente Bidet de traidor. Se tornou viral. Esse registro em particular, um relatório do FBI, 16 de setembro de 1994, faz referência a uma carta escrita à mão de JFK Jr. ao então senador Bidet. Na ocasião, Bidet era apenas um mero senador. Ocupava o cargo de senador da República, não era presidente. Caro senador Bidet, você é um traidor. Dizia a carta de acordo com o FBI. Lembrando que ele era do mesmo partido, Partido Democrata. Você é um traidor da pátria. Você é uma marionete dos Majestic 12. Assim como o Bidet é um traidor, existem vários traidores em todos os países do mundo que trabalham para esse grupo transnacional. Nenhum outro detalhe foi divulgado sobre esse relatório do FBI, embora o registro tenha se tornado viral na terça à noite, nessa última terça-feira. Ele é público desde pelo menos 2018. Estrutura dos Majestic 12, meus amigos, é isso aqui. Isso aqui é um mapa feito pelo próprio Dr. Steve Greer. Aqui. Organização Transnacional do Crime. Aqui para vocês. Ou Majestic 12. E os seus tentáculos. Quais são os tentáculos? O que eles fazem? Quais as operações clandestinas? Fraude bancária internacional, projetos militares ilegais, brinquedos escalares, EMP, comércio ilegal de pessoas, comércio de substâncias ilícitas, agências de fachada, corrupção da mídia, corporações bancárias de fachada, brinquedinhos ilegais, setores de energia corrupta, corrupção de agências estrangeiras, indústria aeroespacial não reconhecida. Todos os seus tentáculos. À medida que continuamos a descascar as camadas, descompactar as camadas, como diz o próprio Dr. Greer, de segredo, que cercam os OVNIs, o chamado Estado Profundo e as operações secretas, estão se tornando cada vez mais evidentes. Loirão está deixando evidente, aos poucos, tudo isso que o Dr. Greer fala há muito tempo. Cada vez mais evidente.
Tinham pessoas no passado, mas o Greer tá viajando. Agora estão vendo que o Greer tá falando a verdade. Tá tudo confirmado. Mostrando que a verdade é muito mais complexa do que a maioria está disposta a admitir. Verdade. Verdade. Poucas pessoas conseguem realmente mapear isso no seu bojo. Não se trata apenas de naves não identificadas. Trata-se de descobrir uma rede oculta de poder, manipulação e controle que tem sido sistematicamente mantida longe do público. A inclusão de testemunhas, documentos, até mesmo um mapa de locais secretos deve servir como um chamado para despertar a todos nós. Verdade. Essas revelações são parte de uma história muito maior, que conecta operações governamentais secretas ao fenômeno da inteligência extraterrestre. Agora, mais do que nunca, é crucial que nós unamos. Crucial que nos unamos e exijamos transparência. É hora de descobrir a verdade. É agora. Verdade. Doutor Steve Greer. Pois bem. Greer, quando indagado se trabalhava com loirão ou não, nem negou nem confirmou, ficou na defensiva. Na verdade, a gente sabe que trabalha. Provavelmente. É claro que não dá para confirmar ainda, mas existem evidências de sobra. No entanto, ele deixou escapar. O presidente Loirão está cercado de pessoas boas que estão cientes da verdade. Só espero que não sejam confundidos com desinformantes como o Sr. Barber e seu amigo. Não sejam confundidos com desinformantes, porque como o Sr. Barber e seu amigo Don Paul Bayles, que fazem parte da nossa equipe, que estão auxiliando Loirão e sua equipe, existem 10 desinformantes tentando disseminar mentiras. Verdade. Quando tem 2 pessoas ali cooperando, estão ali no ouvido do Loirão, da gabinete do Loirão, 10 desinformantes como Luiz Lizondo e companhia. Para a equipe de Loirão, que são agentes dos sites negros. Greer completa, o presidente não precisa do Congresso, ele pode promulgar uma ordem executiva e autorizar uma investigação completa do Departamento de Justiça, do DOGE, para agilizar a anistia e imunidade dos denunciantes e transacionar, em outras palavras. Eles teriam que confessar tudo, lembrando que grande parte deles são patriotas que foram enganados. Se você duvida, presta atenção no que eu vou falar. Agora, a nossa maior esperança é que Trump está no caminho certo. Tulsi Gabbard é uma amiga de uma conhecida do Dr. Greer chamada Amaris Kennedy, que é a esposa do filho do Robert Kennedy Jr. Ela é ex-agente da CIA. E o Dr. Greer sabe que ela está a par da verdade, sabe tudo sobre essa operação psicológica, sem falar do seu sogro, o Robert Kennedy Jr. E para nossa alegria, meus amigos, na sequência, depois que o Dr. Greer falou isso, ela foi nomeada pelo Loirão. A Maris Kennedy, ex-oficial da CIA, encarregada de controlar os orçamentos secretos. Verdade. Ela tem um cargo agora. Maravilhoso. A Maris Foss Kennedy, ex-agente da CIA, encarregada de controlar os orçamentos negros da Intel. Impressionante. Se isso aqui não for uma prova para você que, de fato, o Loirão está trabalhando com o Dr. Greer, eu não sei mais o que falar. Porque, vejam, essa notícia, essa anterior, já tem um tempo considerável, que o doutor fez esse podcast. E agora, a Maris Fox Kennedy, a nora do Robert Kennedy Jr., foi nomeada para quê? Para monitorar os orçamentos secretos dos Estados Unidos. Meus amigos, da onde vai o dinheiro para os sites negros? Lei da CIA de 1959 dá aprovação para um orçamento negro para operar fora da lei. Um cheque em branco. Porque lei de segurança nacional ultra secreta, você simplesmente dá o cheque em branco e confia que eles vão fazer alguma coisa pela segurança nacional. Tá aqui. Inclui a edição, as sessões National Secret Act 1947, que tratavam da criação da CIA. Arquivo de 1949 deu um selo de aprovação do Congresso à criação de um orçamento negro, um orçamento secreto. Impressionante. A cada ano, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DOGE, lista uma série de itens de linha única em seu orçamento, que tem um número de programa como 065236F. Nome de códigos como Classic Wizard, ou descrição vaga, como Programa de Avaliação Especial, ou Programa de Acesso Especial. Que não se refere a nenhum sistema de armas conhecidos pelo público em geral, autoridades do Congresso ou mesmo analistas de defesa.
Esses itens de linha única são coberturas para a criação de um orçamento negro. E quem vai cuidar disso? A nora do Robert Kennedy Jr., que trabalha com o Dr. Greer. Isso não é coincidência. Desculpem, isso não é coincidência. Ex-espiã e agora diretora associada à inteligência de assuntos internacionais da OMB, uma posição inédita e uma tarefa tão influente quanto irônica é sua trajetória até. Em vez de trabalhar dentro de apenas uma agência de 3 letras, para reformulá-la, o diretor do escritório de gestão do orçamento pergunta: por que não levar todo o aparato de espionagem para o calcanhar do presidente? Fox Kennedy aceitou. A preterida para um emprego na CIA, ela agora supervisiona todo o orçamento da CIA. Ela. Bem como os orçamentos de outras 17 agências que coletivamente compõem a comunidade de inteligência. Sensacional. O presidente Trump havia considerado Fox Kennedy para vice-diretora da CIA. O senador do Arkansas, Tom Cotton, presidente do poderoso Comitê de Inteligência do Senado, interveio. Os legisladores estavam preocupados que, se recebesse esse papel, a AFK poderia destruir o principal agência de espionagem dos Estados Unidos. Seus medos eram tão totalmente infundados, desde que deixou a agência em 2010, ela se tornou uma proeminente cética dessa agência de 3 letras. Ela sabe que é criminosa. Ela fez da desclassificação dos arquivos do cancelamento de JFK uma missão pessoal. Ela administrou a campanha de Robert Kennedy Jr. no ano passado, quando ele prometeu renovar o trabalho do seu falecido tio, o presidente John F. Kennedy, que uma vez jurou estilhaçar essa agência de 3 letras em 1000 pedaços e espalhá-la aos ventos. Sensacional, espetacular. Essa aqui é a maior notícia da última semana, com certeza, sem sombra de dúvida. Deixa eu retornar agora a espaçonave, porque isso é revolucionário. Isso, de fato, pode mudar o mundo para sempre. E é incrível que ninguém está falando isso. E sabe por que as pessoas não comentam a respeito disso? Porque não tem fonte. Não conhece Majestic 12, simplesmente acha que não existe. Não sabe nada sobre o Dr. Steve Greer. Não sabe nada sobre os sites negros. Extraterrestre, muito menos. E não sabe que isso está estritamente atrelado a tudo que acontece na superfície e na geopolítica mundial. Tchau, tchau e Akuri Amate.